Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter como palestrante o Padre Moisés, que também é diretor aqui do Colégio de Aplicação. Ele, mais do que ninguém, pode falar sobre o assunto. Ele vai discorrer sobre a importância da leitura e como ela pode mover e comover uma comunidade. E a gente quer, assim, que essa palestra chegue até vocês e no final a Natália vai introduzir o nosso projeto que tem a ver com essa palestra. Uma boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui nessa noite, nesse encontro promovido, por vocês da comunicação social junto com a pastoral. Mais do que uma palestra, embora aqui está tudo bem, uma palestra, uma coisa bem informal, bem solene, eu entendo que isso aqui nessa noite seria um encontro, um bate-papo sobre essa realidade tão importante que é o tema da leitura. Não sei, uma pergunta que eu faço: quem aqui lê? Tem hábito? Porque ler todo mundo lê, por exemplo. Se eu passo de carro e leio a placa, Morém vira direita, eu estou lendo. Ou então se eu pego aqui o Facebook, e estou rodando aqui e vejo uma notícia do Giro Serra ou da Tribuna, eu estou lendo também. Quer dizer, ler todos nós lemos, querendo ou não, quem mais, quem menos, todos nós lemos. Mas quem tem o hábito de ler? Levanta a mão, por favor. Ótimo, quer dizer, então alguns aqui, legal, que bom. E assim, quem tem o hábito, embora pode parecer redundante, mas eu vou dizer, o hábito constante de ler, por exemplo, quando eu digo hábito constante, a questão de metas, não sei, eu leio 10 livros por ano, 20 livros por ano. Quem tem uma ideia assim, de leitura nesse tipo? Não, eu gosto de ler tanto que eu ponho uma meta de, 5 livros por ano. Quem faz essa loucura? Muito bem, muito bem. Por que eu falo isso? Não, porque a gente vai entrar aqui e a gente vai ver que essa é uma realidade muito importante. Eu dizia, eu fico feliz de estar aqui, porque esse encontro ele se une a uma iniciativa muito bonita e interessante, que depois vai ser explicado melhor pelo pessoal, que substancialmente se refere a uma rede de doação de livros, uma feira, que vai permitir que outras pessoas tenham acesso a conteúdos que podem ajudá-las no caminho da formação acadêmica, mas também no caminho da vida, porque a formação acadêmica ela está ligada à vida. Não é que a formação acadêmica é uma coisa que se coloca fora da vida como uma roupa, Hoje eu estou com essa camisa preta, amanhã eu posso vir com uma camisa branca e não muda nada. A formação acadêmica é uma realidade que me transforma também, que tem a ver com a minha pessoa. E eu digo que essa proposta é interessante ainda porque ela nasce de um interesse de bem pelo outro. Quando me pediram para dar essa palestra, para fazer esse encontro, eu fiquei muito motivado e comovido até porque essa proposta nasce de um interesse de bem pelo outro. E tudo aquilo que nasce de um interesse de bem, no meu ponto de vista, vale a pena. Vale a pena se lançar, vale a pena investir. Até porque nós vivemos numa época na qual precisamos de pessoas que sejam protagonistas, pessoas que proponham alguma coisa. Nós vivemos numa época onde as pessoas vivem quase que em stand-by. Já viram a televisão em stand-by? Ela está ligada na tomada, porém não faz nada. Não faz nada, está ali, parada. E nós vivemos numa época onde as pessoas vivem muito assim, em stand-by. E encontrar pessoas que propõem algo é muito interessante. Por isso, quando me chamaram, eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que a gente pode colaborar, pode contribuir para essa proposta, ajudando aí nesse início. E aqui eu trouxe uma frase de um autor, talvez conhecido, que é de Cícero, romano,
Cícero vai dizer: a leitura é para o espírito o que o exercício é para o corpo. A leitura, ela está ligada a essa realidade nossa interior, porque como o próprio tema dizia, ler, doar, nutrir, alimentando mentes e corações. Quando nós entramos nessa dinâmica da leitura, ninguém se aproxima de um texto com seriedade, com sinceridade, sem que dele possa beber algo, sem que dele possa crescer de algum modo, independente do texto que seja um romance, seja uma poesia, seja um artigo acadêmico, seja um verbete de dicionário. Todos nós nos aproximamos de uma leitura séria, e dela nós podemos trazer alguma coisa para a nossa vida. E eu queria começar com essa expressão de Cícero: a leitura é para o espírito o que o exercício é para o corpo. E essa frase é interessante porque o exercício, ele só pode fazer alguma coisa no corpo se ele é repetido. Ninguém vai à academia uma vez só na vida. Por exemplo, um atleta, ele não treina uma vez só para competir as Olimpíadas. Ele cria um hábitus, vamos dizer em latim, um hábito. E é uma coisa que nós vamos falar: a leitura, para que ela possa surtir efeito dentro de nós, é preciso que ela se torne, na vida daquele que lê, um hábito também. E um hábito é uma realidade que vai sendo trabalhada com o tempo. Por isso, essa frase de Cícero é muito interessante, porque realmente aquilo que o exercício realiza no corpo, a mudança é visível e tudo mais, a leitura realiza no espírito daquele que se debruça para ela. Então, a realização desse encontro, como já dizia, nasce de uma iniciativa muito interessante, nasce de um interesse de bem pelo outro, e nessa noite nós vamos abordar brevemente esse tema da importância da leitura na vida de uma pessoa, seja como um bem pessoal, porque pode ser, na verdade, um bem pessoal, seja também como algo a ser compartilhado. A leitura não é uma coisa somente que eu adquiro e fica para mim, como uma realidade que eu posso guardar num cofre e ali fica. Não, aquela pessoa que entra nessa experiência da leitura, de ter a leitura como um caminho da vida, um amigo para a vida, ela naturalmente, ela compartilha aquilo que ela experiencia, ela compartilha aquilo que ela lê, de modo direto ou de modo indireto. Quando eu falo de modo direto, dizendo daquilo que lê, mas também de modo indireto, vivendo, de certo modo, a partir daquilo que ela lê. Por isso, quando se falava agora, de uma leitura que muda a vida de uma sociedade, sim, a leitura, ela é capaz de mudar a vida de uma sociedade, ela é capaz de mudar a mentalidade de uma sociedade. Agora, eu queria tomar como ponto de partida uma experiência minha da leitura, porque me pediram para falar, e assim, eu não sou um expert da leitura no sentido acadêmico, quer dizer, eu não sou professor de letras, sou professor de literatura, eu sou professor de teologia e trabalho uma área dentro da teologia muito específica, que trabalha a liturgia, que é uma especificidade. Dentro disso eu trabalho com manuscritos, aquelas coisas antigas, aqueles textos antigos, eu trabalho com aquilo. Porém, na minha experiência de vida, desde quando eu encontrei, eu aprendi, fui encontrado por essa experiência da leitura, ela se tornou presente e nunca mais me abandonou, e pelo contrário, é um amigo. A leitura é uma amiga que eu quero ter para sempre. Então, assim, como eu dizia, eu não sou um expert nessa de modo acadêmico, porém, alguém que sempre teve muito contato com os livros e sabe a força que eles possuem na transformação da vida de uma pessoa, bem como na vida de uma sociedade.
pela experiência que eu tenho, pelos lugares que eu já vi, pelas coisas que eu vivi. Na minha vida, eu pego isso como ponto de partida. A experiência da leitura para mim, ela começa a acontecer quando eu tinha 13, 14 anos. Eu venho de uma família muito simples, aqui mesmo de Petrópolis, cujos pais não passaram da quinta série. Então, quer dizer, não é que na minha família se tem o hábito da leitura de pequeno, não é que dentro de casa eu tinha o costume de ver livros para cá e livros para lá. Porém, convivendo com alguns amigos, né, convivendo com algumas pessoas, com alguns amigos que eu encontrei na vida, a experiência com esses amigos que eu frequentava e que liam razoavelmente, né, a experiência com eles me trouxe essa realidade da leitura. Esses amigos que liam razoavelmente, né, e conversavam entre eles de modo muito fascinante daquilo que eles liam, sobre aquilo que eles liam. Né, eram amigos da paróquia onde eu frequentava, e amigos também da rua, que jogávamos bola junto, que, enfim, quem frequentava a paróquia, quem não. E na amizade com eles, eram pessoas que vira e mexe falavam das coisas que estavam lendo, né, de um texto, de uma coisa, de um livro, enfim, ou que liam por causa da escola, ou que liam porque, enfim, aprenderam e tinham esse interesse. E foi na convivência com eles, entrando naquele diálogo com eles, que me nasceu dentro de mim um interesse de, bom, vamos começar a ler alguma coisa. Quer dizer, a minha experiência com a leitura nasceu não a partir de uma obrigatoriedade da escola, até porque a escola onde eu estudava não é que obrigava, até então, não é que mandava, não é que tinha, embora hoje eu penso fundamental a escola. Eu vou dizer um exemplo que nós vivemos aqui no Colégio de Aplicação daqui a um pouco. A escola incentivar a leitura, sobretudo nessa época onde os nossos adolescentes e jovens leem pouquíssimo, de modo contínuo. Repito, não leem como falávamos antes, ler a placa do ônibus, ler o anúncio, né, a manchete do jornal, mas ler de verdade. Então, a escola onde eu estudava não incentivava nem um pouco a leitura. Eram esses amigos que eu tinha, que eu tenho, na verdade, até hoje, que, conversando com eles, me cativaram para essa realidade da leitura. E ali, através deles, eu li o meu primeiro livro, chamado A Força da Juventude. Me lembro até hoje, né? Não tenho mais esse livro, porque depois eu dei para uma pessoa, e a pessoa foi embora e levou o livro com ela, né? Mas me lembro até hoje desse primeiro livro, do Cifuentes, que é um livro muito bom, muito interessante. Falava dessa realidade do ser jovem, do ser jovem, do viver a juventude. Eu tinha lá 13, 14, 15 anos, quer dizer, tinha vários sonhos na vida, queria ser militar, pensava em muitas coisas, pensava em ir ao exército, seguir carreira militar, enfim. E ali, com essa companhia, com essa amizade, eu fiz essa experiência da leitura. Depois, no caminho da vida, essa experiência, e ali começou, né? Tudo começou ali, o gosto começou ali. É claro que, a gente já vê isso depois, não é que é tão simples assim, mas depois outros livros foram chegando, outros livros foram aparecendo. E no caminho da vida, naquelas voltas que a vida vai dando, eu com 15 anos entrei ao seminário, né, pensava já ali em ser padre e tudo mais, tinha uma ideia mais ou menos clara de ser padre. E ali, no seminário, seja por uma questão de estudo acadêmica, seja também por um gosto pessoal, essa experiência da leitura foi crescendo. Ali, né, nas aulas, nós éramos incentivados à leitura, tinha-se lá o Grêmio, né, o Grêmio Estudantil, onde nos reuníamos muitas vezes para conversar sobre os livros, e ali surgiu uma experiência também muito bonita, que era essa alegria de poder compartilhar com os colegas aquilo que eu estava lendo, poder compartilhar com os colegas o meu ponto de vista sobre uma leitura, sobre um texto, e poder ouvir deles também
aquilo que eles estavam, ou outros textos que eles estavam lendo, enfim, pontos de vista diferentes. Nas aulas também, né, com os professores de gramática, literatura, história, enfim, a possibilidade de encontrar, né, várias obras, de conhecer várias obras, conhecer vários autores, essa possibilidade, com o passar do tempo, ela foi aumentando. Com o passar dos anos, esse caminho, esse gosto pela leitura foi crescendo, foi se alargando sempre mais. E assim, para mim, desde então, a coisa mais marcante que a experiência da leitura me proporcionou, e me proporciona até hoje, é o fato de me colocar sempre a seguinte pergunta: qual a novidade que essa obra traz diante dos meus olhos? Toda vez que eu me aproximo de um livro, e hoje eu ainda continuo lendo, seja por gosto pessoal, seja por trabalho acadêmico, embora hoje, diante de tantas outras necessidades, não leio tanto quanto eu gostava, quanto eu lia, mas ainda tento continuar lendo. Mas sempre o fato de me aproximar de um livro, me aproximar de um autor que eu concorde com a ideia, autor que eu discorde com a ideia, não faz diferença. Sempre me traz essa pergunta: mas o que essa obra pode me acrescentar? Porque não tem, como eu disse, não tem uma obra que não possa nos acrescentar nada. Mesmo quando aquele autor, eu não concordo com ele, mesmo quando ele tem um ponto de vista diferente do meu, o fato de compreender o modo como ele raciocina, o fato de compreender o modo como ele pensa o mundo, isso já me acrescenta alguma coisa. Isso já me ajuda até mesmo a repensar o modo como eu então trazia aquilo que eu entendia como certezas. Por isso que desde esse período do seminário, enfim, quando a gente vai aprofundando um pouco essa estrutura da leitura, eu sempre fui incentivado a ler até mesmo autores que, num primeiro momento, eu posso dizer: bom, mas eu não concordo com o que ele pensa, vou deixá-lo de lado. Não, vou lê-lo para entender por que ele pensa assim, e por que eu não concordo com aquele modo, porque eu posso pensar diferente dele. Então, desde então, eu entendi que o contato com os livros, como uma realidade que me provoca a sair das minhas ideias e das minhas seguranças e entrar no campo de um outro. E a leitura, ela é muito bonita para isso. Ela me ajuda a sair de mim e entrar é como se eu pudesse ver o mundo a partir dos olhos de uma outra pessoa. E isso para nós é muito interessante, porque a nossa época, as pessoas são muito fechadas nas suas certezas. Eu penso isso e é assim. Não se abre para entender como o outro, por que o outro pensa diferente, por que o outro pensa de outro modo. E você tomar um livro nas mãos, deixar-se conduzir por outro autor, deixar-se conduzir por alguém que pensa diferente de você, é algo também muito bonito, porque você entra naquela estrutura de pensamento e você entende que o modo dele pensar está ligado até mesmo à criação daquela pessoa, está ligado até mesmo à experiência de vida daquela pessoa, está ligado até mesmo a situações que aquela pessoa viveu, que talvez eu não tenha vivido, realidades que aquela pessoa passou, que eu muitas vezes não tenha passado. Então, para mim, um dos fatores que para mim é sempre fascinante da leitura é o deixar-me conduzir por uma mentalidade que não é a minha, por uma certeza que não é a minha, e tentar entender aquilo ali que aquela pessoa me propõe. Quer dizer, quando se fala da leitura como como uma possibilidade de nos nutrir, está ligado a isso também, porque quando nós lemos, é claro que nós crescemos sempre, e podemos crescer sempre com aquilo que um outro pensa diferente de nós. E assim, a importância da leitura no desenvolvimento de uma pessoa.
Eu chamo a atenção para esse ponto porque pensar sobre esse tema da leitura é importante nesse contexto no qual vivemos, porque cada vez mais, no contexto atual, as pessoas se aproximam menos da prática da leitura, entendido como uma leitura constante. Nós temos dados, enfim, vários que, sobretudo na nossa sociedade brasileira, onde cada vez mais as pessoas leem menos. Leem, repito, não é aquela questão do ler WhatsApp ou ler, mas que tomam os livros nas mãos. O livro físico, o Kindle, outros meios, o livro eletrônico, enfim. Cada vez menos as pessoas se debruçam na aventura de ler um livro por inteiro, por exemplo. E para isso, nós podemos identificar vários motivos. Primeiro, podemos colocar ali a vida corrida, que às vezes não se encontra tempo. Não digo nem não se encontra tempo, não se organiza tempo. Não se organiza o tempo para isso. Por exemplo, se faz tanta coisa de manhã até a tarde, até a noite, quer dizer, não se cuida do tempo. Podemos dizer também, além da correria do dia a dia, podemos dizer também das distrações dos meios eletrônicos, porque olhar o WhatsApp, olhar o Facebook, olhar o Instagram é muito mais atrativo, prático, fácil do que pegar um livro para ler. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais atrativo. Mas também podemos colocar o fato de uma falta de interesse. Eu vejo aqui no colégio de aplicação, por exemplo, muitos alunos, quando vêm de outras escolas para cá, a primeira coisa que a gente tenta criar neles é o interesse pela leitura. Porque não é que não gostam da leitura. Porque o falar do não gostar é já um considerar aquilo. Muitas vezes eles simplesmente não consideram. Quer dizer, aniquilam aquela realidade. Ignoram aquela realidade. É pior do que o não gostar. É a indiferença total. E a indiferença, nós sabemos que na vida de uma pessoa, a indiferença é a pior coisa que pode acontecer. Porque a indiferença ela anula a outra realidade. O não gostar, pelo menos, considera a outra realidade. E aqui no colégio, por exemplo, nós temos projetos, daqui a pouco vamos tocar nesse ponto, de ajudar esses alunos a entender o benefício ou os benefícios que a leitura constante pode trazer na vida de uma pessoa, seja na sua vida pessoal, seja também na sua vida profissional depois, como estudante, como trabalhador, enfim, fazer nascer esse gosto. Então, entender essa importância da leitura no desenvolvimento na vida de uma pessoa é importante. Esse fator é bastante preocupante nos nossos tempos. Esse contexto no qual as pessoas leem cada vez menos, e falo especialmente do Brasil. Eu morei alguns anos fora, na Itália, por 4 anos, e embora lá também hoje a realidade da leitura constante é muito baixa comparado a alguns anos atrás, porém é um lugar onde as pessoas leem muito mais do que nós temos na nossa realidade brasileira. Por isso é algo que precisamos ficar atentos. E repito, encontrar uma iniciativa como essa, que propõe a possibilidade de oferecer um conteúdo àqueles que não podem ter acesso, vale a pena se lançar nela. Agora, por quais razões a prática da leitura é importante? Falar da importância da leitura da vida de uma pessoa. Quais são as razões que fazem com que essa prática se torne importante? A primeira delas é que a leitura ela trabalha o desenvolvimento da habilidade cognitiva. A primeira coisa claríssima é essa: a leitura ela estimula o cérebro, melhora a memória, a capacidade de concentração, a habilidade de resolver problemas, como consequência, claro, a capacidade de análise e interpretação de textos.
E aqui é interessante porque hoje nós encontramos, de um modo muito amplo, não digo geral, acho que geral vai exagerar, mas de um modo muito amplo, pessoas cuja capacidade de concentração é muito baixa. Eu vejo as pessoas com quem muitas vezes eu tenho contato na escola, fora da escola, a capacidade de concentrar-se num tema, num foco, numa conversa, muito baixa, né? Nós vemos hoje meios até que vão ao encontro disso, os vídeos curtos, né? Aqueles vídeos rápidos que não exigem muito da pessoa. A leitura, ela trabalha totalmente o contrário. Ela possibilita à pessoa esse exercício maior do cérebro, esse exercício maior da concentração, essa capacidade de análise, não só a análise e interpretação de um texto enquanto algo fixo, físico na sua mão, mas a análise e interpretação até mesmo de situações nas quais nós vivemos. Além disso, a leitura, a prática da leitura, ela trabalha, por exemplo, a ampliação de um vocabulário. A leitura regular ajuda a expandir o vocabulário, o que melhora a comunicação escrita e verbal, permitindo que a pessoa se expresse de maneira clara e eficaz. Eu me lembro quando eu fui... Falo um pouco dessa experiência, porque é aquilo que eu vivi de muito concreto. Quando eu fui morar na Itália, eu conhecia um pouco o idioma, porque já tinha estudado, enfim, por conta própria. Porém, chegando lá, uma das coisas que me ajudou muito a aprender o idioma foi a leitura. Porque a leitura, ela me trouxe não somente... A leitura, ela me trouxe não somente a capacidade de aprender as palavras, mas ela me deu também a capacidade de entrar na mentalidade daquele povo, entrar na mentalidade daquela nação que era diferente da minha, aprender a pensar como aquelas pessoas que pensam também diferente de nós, que temos uma cultura, que temos um modo de pensar. Então, a aplicação, né, a aplicação da leitura, ela nos ajuda também nessa... Obrigado. Ela nos ajuda também na ampliação desse vocabulário. E eu vejo assim, falando do outro lado, como professor da universidade, como eu falei, eu dou aula no curso de teologia, como é necessário a leitura para quem entreprende esse caminho acadêmico. Pela capacidade do diálogo, pela capacidade da escrita. Eu vejo os alunos, né, da teologia, quando chegam no curso, depois quando saem do curso, a diferença que é nessa capacidade. Eu acho que acabou de novo. Acho que acabou a pilha. A diferença que é nessa capacidade de escrita, porque eu não sei como é a comunicação social, mas o curso de teologia é um curso que exige muita leitura. Naturalmente, as matérias exigem muito do aluno que leiam, né, 2, 3 livros por matéria. Então, você vê o aluno que entra com uma escrita muito simples, excelentes alunos, mas com uma escrita muito simples, e depois o aluno que sai com uma escrita muito mais elaborada, muito mais clara, com argumentos muito melhores. Você vê que a leitura, e não só a leitura, claro, mas também ela leva o aluno a se desenvolver no seu vocabulário. A leitura, ela contribui muito para esse aprendizado do vocabulário, essa comunicação verbal e também escrita, mas também verbal. O falar, o se comunicar também é importante, o saber conversar. E isso também é interessante hoje, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que não conversam propriamente, que não tem muito assunto, que não tem muito diálogo, que são coisas curtas, coisas rápidas, não porque não são boas, brilhantes, inteligentes, não, mas porque não tem muitas vezes o conteúdo ali. E a leitura, ela nos ajuda até mesmo
a desenvolver essa realidade do diálogo, da conversa. Além disso, a leitura, claro, nos ajuda na aquisição de um conhecimento. Através da leitura, uma pessoa pode aprender sobre uma ampla variedade de assuntos dentro de uma mesma obra. Os assuntos procurados, mas também outros tipos de assunto. Quando você aborda uma obra, você trabalha aquilo que você está procurando, mas você entende tantas outras coisas. Por exemplo, se algum de nós aqui, não sei se alguém já fez essa experiência, se não fez, aconselho que faça. Toma nas mãos a Divina Comédia de Dante Alighieri. Não sei se alguém aqui já fez, mas repito, se não fez, vale a pena fazer. É um clássico da literatura universal. Você tem uma ideia não somente daquela história que Dante coloca, do céu, purgatório, inferno, do modo como ele narra essas realidades, mas você tem uma ideia da sociedade onde ele vivia, da sociedade onde ele estava. A mesma coisa se a gente toma nas mãos, por exemplo, os irmãos Karamazovsky, ou então o Idiota, quer dizer, obras que nos abrem além daquele conhecimento específico que nós procuramos conhecer, que nós procuramos ter diante dos olhos. É bonito quando nós tomamos uma obra, seja ela um romance da literatura, seja ela até mesmo uma obra acadêmica, né? Um texto mais acadêmico, como um artigo, por exemplo, um artigo científico. Nós ali temos diante dos olhos o que procuramos, mas também nos abre caminhos para tantas outras realidades, para tantas outras possibilidades ali de leitura. Então, através de uma leitura, a pessoa pode aprender sobre uma ampla variedade de assuntos dentro de uma mesma obra, adquirir conhecimentos além daqueles procurados inicialmente, explorar outras culturas diferentes e expandir sua compreensão do mundo. A leitura, ela nos abre também para essa realidade do mundo. Ao mesmo tempo, né, ela nos permite conhecer uma realidade que vai muito além da nossa. Ainda dentro dessa perspectiva da prática da leitura, ela nos desenvolve essa empatia e esse autoconhecimento. Através da leitura, é possível se colocar na perspectiva da outra pessoa e entender melhor as suas experiências, emoções e pontos de vista, o que promove a empatia e a compreensão de ideias diferentes das nossas. Como já falava aqui, a leitura ela nos permite entender como o outro vê o mundo. Falava da obra de Dante, por exemplo. Dante, na sua obra, ele apresenta de um modo muito duro a realidade onde ele vivia, porque era o modo como ele via aquela realidade. Ele apresenta muito duro, por exemplo, a realidade da igreja, que era a igreja que ele via, a igreja que ele conhecia, digamos assim. Talvez a experiência que ele fez, que é diferente de tantas outras. Você entrar no mundo de um autor é deixar-se conduzir também por aquilo que ele viveu, pela experiência que ele fez. E é bonito porque muitas vezes nós podemos nos identificar com aquilo que o autor viveu. Ao mesmo tempo, quando nos aproximamos da leitura, nos identificamos com os personagens que muitas vezes refletem algo que nós estamos vivendo, refletem algo que nós estamos, que acontece também na nossa vida. Pensando aqui numa leitura de romance, quando nos damos não só um romance, uma poesia, enfim, muitas vezes podemos nos identificar com um determinado personagem, este ou aquele, né, que busca uma coisa. Enfim, eu me lembro, por exemplo, quando estava no seminário, quando estava ali com meus 15, 16 anos, e tomei nas mãos pela primeira vez a obra de Tolkien, O Hobbit. Não sei se alguém já leu. Se não leu, acho que vale a pena também, é uma obra muito interessante, onde falava dos anões. Eu acho que o problema é o microfone, não é a pila.
falava dos anões e... Fala sem, você fala sem. Não, acho que não tem problema na gravação não, né? Tá. Não sei se alguém já leu O Hobbit, Senhor dos Anéis, enfim. É uma obra que vale a pena ler, é muito interessante. Embora todo mundo fique ali naquela questão das lutas, das guerras, enfim, mas que fala dos anões que eram homens que procuravam, que buscavam, que queriam encontrar algo. E eu lembro quando eu lia aquela obra, eu me identificava muito com eles porque eu estava num caminho onde eu também queria encontrar algo, onde eu também queria encontrar algo para a minha vida. Então, a leitura, ela nos ajuda muito a isso, a nos identificar também com certos personagens. E aqui entra uma coisa, e a viver esse autoconhecimento também. E aqui entra uma coisa que, como eu falava, nós vivemos aqui no colégio de aplicação, que é essa experiência de uma leitura guiada. Nós aqui temos um projeto de leitura compartilhada que vai desde o 6º ano até o ensino médio, que ao longo do ano, em cada série, são textos específicos que as professoras vão trabalhando com os alunos dentro de sala. Não só aquela questão do vai ler em casa e assim, vamos tentar, vai ler em casa e assim por diante vai bem, mas trabalhado dentro de sala. E muitas vezes nós encontramos experiências muito bonitas aqui dentro disso, né? Dentro dessa proposta. Lembro de uma que aconteceu esses dias, numa das turmas, se estava lendo aquela obra de Fernando Sabino, O Menino no Espelho, que é uma autobiografia de Sabino, onde ele contando a sua própria vida, ele conta da aventura que era na sua casa quando chovia. Que a sua casa era uma casa muito pobre, e quando chovia, então ele corria para a questão das goteiras lá, ele e os seus, e ele conta como era interessante, ao mesmo tempo doloroso, ver aquela realidade, porque por causa da pobreza, mas ao mesmo tempo interessante porque era o meio daquela família estar junta. Era o meio daquelas pessoas estar junto. E eu falo que foi interessante isso por quê? Porque lendo esse texto com uma das turmas, a professora, né, relatava esse fato nos encontros nossos na hora do intervalo, que os alunos se colocavam ali. Se colocavam, às vezes, do desejo de estar junto em casa, ou às vezes também das dificuldades que passam em casa. Quer dizer, tomaram daquele gancho, daquela leitura, para contar aquilo que viviam na própria experiência, ou numa outra turma que foi lido, que se estava lendo Meu Pé de Laranja Limo, né? Que é também uma obra um pouco difícil, dolorosa, onde os alunos também comentavam das dificuldades daquilo que viviam a partir daquela obra. É bonita essa experiência do identificar-se com a obra, porque a experiência do autor independente de quem seja, é uma experiência humana. E a experiência humana é aquela que nós vivemos. É aquela que nós, quem de um modo, quem de outro, mas é uma experiência nossa também. Por isso, quando nós entramos nessa realidade, também ali nós podemos nutrir a nossa alma e nos descobrir. E nos descobrir numa leitura, nos descobrir num diálogo de um texto. Eu estava lendo esses dias, relendo na verdade, uma obra que eu já li há muito tempo, estava lendo procurando uma questão, que é aquela obra de Fausto, de Goethe, né? Que é uma obra muito bonita, muito dura, a história rapidamente assim, que é Dr. Fausto, que é um professor, várias formações, teologia, filosofia, um tipo de professor alemão que tem várias formações, e é um homem insatisfeito com aquilo que tem, e quer mais, quer experimentar mais, quer conhecer mais, e ele então na obra Goethe coloca que Fausto, ele invoca as forças sobrenaturais, porque ele quer conhecer mais, e para ele aparece Nefestos, ou então Mefistófeles, né?
o nome Nefesh, Mefistófeles, que seria o diabo. E diz para ele: olha, eu posso te dar, te fazer experimentar aquilo que você quer experimentar, conhecer aquilo que você quer conhecer, mas eu vou te pedir algo em troca, que no final de tudo isso, você venha comigo ao inferno. E Fausto, então, naquele interesse ávido de conhecer, ele então aceita aquele pacto, como se ele faz o pacto com o seu sangue, e aceita, e entra então numa aventura com Mefistófeles. E ali, lembrava dessa obra que li, até lembrava uma anotação que fiz, desse Fausto que dizia, que eu escrevi, ele dizia: mais um cujo coração é um coração inquieto. Quer dizer, Goethe, quando coloca na figura daquele homem um coração inquieto, que quer sempre mais, Goethe nada mais, nada menos coloca do que a sua experiência humana, que também é a nossa experiência humana, de nunca se contentar com as coisas, no bom sentido, tá? Não é insatisfação, mas é o de querer sempre mais, é o de querer dar sempre um passo além, é o de querer crescer sempre mais. A leitura dessa obra, por exemplo, nos faz tocar ali com as mãos, de certo modo, a experiência desse autor, a experiência dessa pessoa. E depois Fausto vai lá, no ponto final, vale a pena ler, deixo aí para quem quiser se interessar, o final é até bem interessante. Mas para dizer, quando nós entramos na obra de um autor, muitas vezes nós nos conhecemos a nós mesmos, nós descobrimos algo de nós mesmos, nós entendemos que às vezes nos assemelhamos a esse ou aquele personagem. Temas que muitas vezes geram debates dentro de nós, temas que muitas vezes geram perguntas dentro de nós, e temas que muitas vezes nos deixam inquietos. Muitas vezes a leitura nos deixa inquietos porque queremos uma resposta ou não queremos uma resposta, né, e vemos aquilo ali nos provocar. Além disso, a leitura também estimula a nossa imaginação, a nossa criatividade. A leitura de diferentes tipos de livros, ficção, poesia, fantasia, nos ajuda a estimular a imaginação e a criatividade e permite à pessoa que crie e imagine novas ideias e possibilidades na própria vida. A leitura, ela gera também essa criatividade nova dentro de nós, motiva a nossa imaginação. E além disso, ela desenvolve algo muito importante, que é o pensamento crítico, que é a capacidade de um juízo crítico. Proporciona uma exploração a diferentes perspectivas e opiniões, ajudando a desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de questionar e analisar informações, que também é algo fundamental, sobretudo para nós que entramos numa vida acadêmica. Todos nós que entramos nessa dinâmica da vida acadêmica, aprender a ter esse pensamento crítico, aprender a ler um autor e dizer: bom, tudo bem, ele diz isso, porém tem esse outro ponto de vista, porém tem essa outra possibilidade. Eu só posso fazer isso se eu entro nesse caminho também da leitura constante. Aqui eu posso até dizer da leitura científica propriamente. Nunca dar um autor como absoluto. Nenhum autor ele é absoluto naquilo que ele diz. Pelo menos na área da filosofia, não sei na área da comunicação social. Acho que também não. Na área da filosofia e teologia, nenhum autor ele é absoluto naquilo que ele diz. Você sempre pode pensar se aquilo que ele diz não pode ser melhorado, não pode ser melhor explicado, melhor, porque isso é ciência. Porque se eu pego um autor e digo: não, é assim porque ele diz, isso já não é mais ciência. Acabou, fechamos as portas e vamos para casa. A ciência, ela se faz dessa capacidade, não só de refutar o que o outro diz, mas de poder dizer melhor aquilo que aquela pessoa diz, aquilo que aquele autor diz. Porém, isso só acontece se eu tenho esse hábito de ler e aprender esse pensamento crítico, esse bom pensamento que nos ajuda a entender uma obra e ajudar a pensá-la diferente. Eu me lembro quando estudava ainda lá no mestrado, lá na Itália, um professor, a gente lia uma obra de um autor que é muito famoso dentro daquilo que ele diz,
E esse professor, no final da obra, falou: bom, ele diz coisas muito interessantes, mas será que não poderia ser diferente? Será que não poderia ser de outro modo? Eu lembro que essa pergunta me impactou, porque esse professor, o autor do livro, ele era, de certo modo, um supra-sumo desse assunto. E esse outro professor dizia: mas será que isso aqui não poderia ser dito de um modo diferente? Isso toca vocês, estudantes, a entender se isso pode ser dito ou não de um modo diferente. E por último, ainda pelas razões da prática da leitura, poderia colocar tantas outras, mas há quem diga, e eu estou de acordo com isso, que a leitura ajuda na redução do estresse. A leitura, ela nos ajuda sim, porque ela pode ser uma forma de relaxamento também, e de escapismo, digamos assim. Escapismo daquelas situações tensas onde nós vivemos. Às vezes, a leitura, ela nos proporciona sair daquela realidade complexa, difícil, pesada, dura e entrar numa realidade mais tranquila, na qual eu posso raciocinar melhor, na qual eu posso pensar melhor, ajudando o escapismo, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, ainda a trabalhar o foco e a concentração. Falava um pouco antes já disso. Na nossa época, as pessoas têm muita dificuldade em focar, em se concentrar. Eu vejo, por exemplo, dos alunos que a gente vai guiando para a monografia, eles começam o trabalho da monografia com muito gás. Quando vai chegando naquele finalmente, depois de tantas correções, de tantos ajustes, eles começam a perder o foco, a esmorecer. E aí a gente diz: olha, gente, vamos lá, é o último gás, força, coragem, vamos lá. Por causa disso, porque a gente se cansa, sim, mas também porque tem dificuldade em manter o foco e a concentração. A leitura, ela nos ajuda muito para isso também, a nos concentrar. A imersão em uma história cativante pode transportar uma pessoa para um mundo diferente e temporariamente se afastar das preocupações do dia a dia, temporariamente ajudá-la a relaxar um pouco. A leitura, a prática da leitura, ela é fundamental. E quando nós trabalhamos no colégio, essa realidade, todos esses pontos, nós de pouquinho em pouquinho vamos ajudando os estudantes a entender. Ajudando os estudantes a entender que não é somente uma obrigação. A leitura é um bem. É um bem. Ler um livro é um bem. Que seja ele um livro de romance, poesia, ficção, que seja ele um artigo, é um bem. É um bem, mas o que eu ganho com isso? Muito, porque o conhecimento não há preço que possa pagar, que possa superar o conhecimento adquirido. Agora, para ler é necessário do hábito, é necessário criar um hábito. E como eu posso criar esse hábito? O hábito, ele consiste, faço breve aqui, sem entrar na definição aristotélica, tomista, do termo hábito, mas o hábito consiste em um estado ou condição de uma pessoa, na sua ação ou não ação, adquirido mediante uma prática constante de determinadas ações. O hábito, ele acontece mediante uma prática, e essa prática precisa ser constante. Não se cria um hábito sem uma prática, não tem como. E todo hábito, como qualquer prática, no início ele é sempre difícil, cansativo, porém, com o passar do tempo, ele vai se tornando quase que connatural. Ele vai se tornando algo muito mais leve e prazeroso. E como a gente pode criar um hábito de leitura? É um caminho que a gente sempre vai ajudando também os estudantes a entender. Primeiro, definindo as metas de leitura. A primeira coisa que eu perguntei para vocês hoje foi isso: quem lê? Quem tem a prática de leitura? E depois, quem lê 5 livros por ano, 10 livros? Quem tem uma meta de leitura? A primeira coisa que a gente tem que determinar quando queremos criar o hábito da leitura é uma meta. Que essa meta seja 2 livros por ano, mas já é uma meta. Que essa meta seja 5 livros por ano, já é uma meta. Determinar uma meta.
E é interessante falar da meta, e uma meta que seja realista, porque essa meta nos ajuda também nesse autoconhecimento. Comece definindo, né, as metas realistas para o número de livros que você possa ler por mês ou por ano. Comece com uma meta pequena e vai aumentando gradativamente, conforme você vai se acostumando com a rotina. Então, criar uma meta. Depois, encontrar um momento para ler. A leitura, ela precisa ter um momento. Não pode ser a qualquer hora. Vou ler em qualquer momento. Não existe isso. É preciso criar, sobretudo para quem não tem uma rotina bem organizada, criar um momento específico para que ela aconteça. Reserve um momento específico do dia para a leitura. Pode ser de manhã cedo, antes de dormir, ou sempre que você tiver um tempo livre. Tente seguir essa rotina todos os dias para criar o hábito. E aqui é interessante porque encontrar um momento nos ajuda também nesse autoconhecimento. Qual é o momento melhor para que eu leia? Por exemplo, para mim, certos tipos de leitura eu não posso fazer à noite, eu não consigo fazer à noite, porque eu durmo. Para mim, a leitura à noite tem que ser uma leitura que me prenda. Já de manhã é uma outra coisa, consigo ler qualquer coisa. À noite não, tem que ser uma leitura que realmente me prenda, porque senão eu vou dormir. Então, aprender também um pouco, e isso me faz aprender também um pouco de mim. Depois, incluir a leitura na própria rotina diária. Isso é interessante também, encontrar maneira de incluir a leitura na rotina diária. Levar o livro físico, digital, enfim, onde você estiver, né? Leve o livro com você sempre que possível, para que você possa aproveitar qualquer tempo livre para ler. Saber também ali utilizar os meios digitais. Uma coisa que me ajuda hoje, por exemplo, diante de tanta correria com o colégio, né, porque hoje eu fico aqui o dia inteiro na universidade por causa do colégio, quando eu vou em um determinado lugar, hoje eu uso muito o livro digital por causa do celular. Então, quando eu tenho que esperar numa fila, quando eu tenho que esperar numa coisa, eu pego o livro digital. Hoje, por exemplo, indo na fisioterapia, tinha lá que esperar, li metade de um capítulo do livro que eu estou lendo. Quer dizer, aprender também esses meios que nos ajudam a utilizar o tempo, a utilizar aquilo que nós temos. Depois, fazer uma lista daquilo que queremos ler, dos livros que gostaríamos de ler, porque às vezes podem aparecer tantas coisas e nos embolar no meio do caminho. E também desconectar-se, né? Desconecte-se das distrações. Desconecte-se das distrações. Encontre um local tranquilo onde você possa ler sem ser interrompido. Desligue o celular ou coloque no modo silencioso, para evitar ser distraído por notificações ou chamadas. Isso talvez seja o mais difícil. Não encontrar o lugar de desligar o celular. Mas isso nos ajudaria tanto. Eu, por exemplo, realmente, quando eu vou ler, já sei que eu estou naquele momento esperando, coloco no modo avião, porque me interessa aquela leitura. Me interessa aquilo que eu estou lendo. Depois, que eu acabei de ler, vou para onde eu estou indo, tiro do modo avião e vejo as mensagens que tem. Mas aprender também a criar esse ambiente para a leitura. Isso nos ajuda muito. Repito, sobretudo para vocês que decidiram entrar no caminho acadêmico, que decidiram entrar na universidade. Criar esse meio de leitura. Isso ajuda muito. Porque a gente não pode fazer uma universidade, a gente não pode concluir um curso universitário somente com as aulas dadas, somente com as apostilas. A gente precisa conhecer as obras, a gente precisa conhecer textos, a gente precisa conhecer autores que os professores falam porque conhecem. Então, a gente precisa também criar meios para que essas leituras aconteçam. Depois, uma outra coisa que pode ajudar muito, e a gente no colégio de aplicação iniciou essa questão da leitura em conjunto por causa disso, envolver-se em grupo de leituras, como dizia, foi o que me ajudou muito na minha experiência pessoal com a leitura, conhecer aqueles amigos que liam, que trabalhavam a leitura e que conversavam entre elas,
E depois também, claro, começar de livros curtos, começar de livros breves, começar de capítulos pequenos. Se eu quero começar a criar esse hábito, eu não posso começar de um livro que tenha 500 páginas, porque eu vou me desmotivar. No meio do caminho, eu vou me desmotivar. Começo de algo factível, algo que eu possa fazer, algo que eu consiga fazer, algo que eu seja capaz de fazer. Lembre-se de ser persistente e não desistir no início. Se o início for difícil, manter o hábito. Todo início é sempre exigente, mas com o tempo, ler se tornará parte natural da sua rotina diária. Eu coloquei essa imagem de propósito. Aprender esse hábito da leitura é como subir uma montanha. Subir uma montanha, a gente pode no início até ter todo aquele gás, aquela vontade. Mas é claro que o caminho vai se tornando difícil, por não estarmos tão preparados. Porém, aquilo que a vista que se adquire quando se chega no topo, vale todo o caminho feito. A experiência que se adquire quando se cria esse hábito da leitura, vale todo o caminho feito. Então, assim, cada um pode olhar também na própria experiência, o como pode fazer valer a pena esse adquirir o hábito da leitura. Repito, nós que estamos no meio acadêmico, isso não pode ser deixado de lado. A leitura constante não pode ser uma opção, por exemplo, tem que ser um companheiro de viagem. E uma última coisa que eu queria comentar com vocês, um último ponto, é esse de compartilhar a leitura, o compartilhar a leitura como um gesto de autêntica caridade. A leitura que nós fazemos, é claro que, como já dizia, é um bem para nós. É um bem para nós. Porém, ela se torna maior ainda quando ela é compartilhada. Eu dizia falava no início, que a minha experiência com a leitura foi vendo aquelas pessoas que compartilhavam o que liam. E depois aquilo foi crescendo no caminho. E compartilhar com as outras pessoas, as nossas leituras, ao compartilhar, nós podemos expandir o nosso conhecimento através dessa troca de ideias, debates e diferentes perspectivas. Cada pessoa traz a sua própria interpretação e entendimento de uma obra, o que enriquece a nossa compreensão sobre determinado assunto. Compartilhar aquilo que nós lemos nos faz crescer também. E ouvir o que o outro leu, a impressão que o outro teve de uma obra, também nos faz crescer. Entender como o outro leu aquela obra, como ele experimentou aquela obra na sua realidade, também nos faz crescer. Por isso, vale muito a pena darmos conta disso. A leitura não é algo que só cresce a nós, mas faz crescer o outro também. E nós crescemos com essa realidade do outro. Nós nos nutrimos, mas também somos capazes de doar e de receber quando compartilhamos, quando condividimos essa leitura feita. Além disso, quando nós compartilhamos as leituras, nós inspiramos outras pessoas a lerem e se interessarem por determinados livros antigos, determinados livros, artigos ou textos. Isso ajuda a criar uma cultura de leitura e identifica o hábito de ler, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e intelectual de todos. Quer dizer, ajudamos a pessoa a nascer também aquele interesse pela leitura. Esses dias, quando conversava com um colega que trabalha também na área de educação, ele falava de um livro, o nome do livro é De Pai para Filho. Ele falava de um livro com tanto gosto, com tanta avidez daquele livro, que embora eu conhecendo pessoalmente o autor do livro, eu nunca tinha ouvido falar do livro, comprei o livro e realmente o livro é fantástico. Quer dizer, quando nós compartilhamos a leitura, nós também podemos incendiar o coração de uma outra pessoa para poder ter contato com aquilo. Podemos incendiar o coração de alguém para poder conhecer aquela realidade. E além disso,
Outro fator interessante no compartilhar a leitura é que isso nos possibilita estabelecer conexões sociais com outras pessoas que têm interesses semelhantes. Conexões sociais que o nosso mundo tanto precisa. As pessoas que cada vez mais vivem nas suas ilhas, vivem nas suas ísolas, né? Nos seus lugares ali, cada um nas suas certezas, cada um nos seus pensamentos fechados, cada um nos seus modos de pensar, onde não tem uma janela aberta. Compartilhar a leitura nos ajuda também a criar essa conexão. Posso ter lido uma obra e pensar diferente do outro, mas eu posso aprender com aquele modo que o outro pensa. Posso aprender com o modo como aquela outra pessoa pensa aquela realidade linda. Por isso, compartilhar a leitura também é fundamental. Indicar, seguir aquilo que o outro lê, né? Deixar-se seguir uma indicação também é fundamental. Por isso eu dizia no início que esse grande dom de contribuição, né? Essa grande iniciativa, vamos dizer assim, essa iniciativa dos alunos, né? da comunicação social junto com a pastoral, enfim, dessa rede de contribuição na leitura, é um grande dom. E com o crescimento do outro se alarga mais ainda quando também nós possibilitamos o outro a ter acesso ao mesmo conteúdo que nós tivemos, mediante a doação de livros e tal, que podemos disponibilizar. Se eu quero incentivar o outro a ler, isso também passa pela possibilidade de oferecer algo, de oferecer que aquela pessoa tenha o conhecimento daquilo que se lê. E eu falo que essa proposta que os alunos, né, estão fazendo junto com a pastoral tem tudo para dar certo, porque me lembra muito uma proposta que eu vi lá na Itália também, lá na realidade onde eu morei, que era muito semelhante a essa. Lá na realidade onde eu morei em Roma, era uma realidade muito próxima de migrantes. Não sei se vocês acompanham um pouco a realidade dos jornais, os migrantes que vêm da África e entram na Itália, pelo sul da Itália, pela Sicília, por Lampedusa, por Taranto, por aquela realidade, e vão subindo a bota, né? Lembrando a Itália, uma forma de bota, enfim, e vão subindo. O bairro onde eu morei, ele era muito formado por migrantes. E pessoas que chegavam na Itália fugindo das realidades da África, sem conhecer um pingo de italiano. Um pingo de nada, nem do idioma, nem da cultura, nem de nada. E aquelas pessoas que moravam já naquela região, os italianos daquela região, tiveram uma iniciativa, porque tiveram uma iniciativa muito semelhante a essa, de quê? De criar uma certa biblioteca comunal, né, de livros concedidos, para que as crianças tivessem acesso, também os adultos, mas a iniciativa inicial, a iniciativa primeira era das crianças, tivessem acesso não só à língua, mas também à cultura, ao modo de pensar, ao modo de fazer, ao modo de agir, enfim. Livros diversos, livros vários, né? Desde leis de trânsito até o romance e promessa e esposa, né? Que agora os noivos de Manzoni. Quer dizer, ofereceram um meio para que as pessoas pudessem ter acesso a algo que naturalmente elas não teriam. Naturalmente. E é uma proposta que foi para frente, que ainda hoje vai para frente. Né? Lá onde eu morei, tem um prédio de 1 quilômetro, 9 andares, e num lá daqueles andares você tem essa biblioteca comunal. Quer dizer, é um pensar no outro, é um querer que o outro cresça. Por isso eu entendo que a proposta que vocês estão iniciando é algo que pode muito ir para frente, que é algo que pode oferecer muito, e eu espero sinceramente que seja abraçada pela universidade, porque é algo que tem muito a oferecer e se desmembrar em tantas outras frentes. Assim, como eu disse, né, aqui nessa noite pensava mais nesse encontro, né, mais do que uma palestra
própria e formal, no encontro dessa experiência do que a leitura é capaz de fazer na vida de uma pessoa, a partir da minha experiência e daquilo que eu vejo, daquilo que nós propomos, né, na realidade do colégio de aplicação. E antes de terminar, antes de deixar para a apresentação da iniciativa da proposta, eu deixo aqui uma frase de George Martin, não sei se alguém conhece, é o escritor de Game of Thrones. Né? A gente vai de Cícero a George Martin, porque tudo é obra, tudo é literatura. Tem quem diga, essa literatura é melhor, essa é pior. Eu entendo que é literatura. É literatura, a experiência de alguém. E ele vai dizer, quem lê vive 1000 vidas antes de morrer. Aquele que nunca lê vive apenas uma. Então eu espero que a experiência da leitura pequena, média, longa, larga, enfim, possa ser algo que possa começar a bater a porta da vida de vocês, de quem ainda não vive essa experiência, e que possa fazer valer a pena. A leitura nos faz crescer, nos faz entrar no mundo muito além daquilo que nós vivemos, muito além daquilo que nós conhecemos, que nós somos capazes de tocar com as nossas mãos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero de algum modo, nesse momento, ter contribuído com alguma coisa. Obrigado. Na verdade, a gente precisa agradecer a disponibilidade sua. No meio a tantas coisas, em paróquia, colégio, universidade, e ter tirado esse tempinho para passar essa experiência da sua vida, de leitura, para a gente é muito gratificante. Muito obrigada. E também a gente agradece a Kátia, nossa coordenadora, porque ela que está ajudando, incentivando muito também para que esse projeto aconteça. E como vai ser? A gente está tentando reunir os professores da universidade, primeiramente os professores, para que eles façam uma doação dos livros, porque a gente sabe que tem professor que tem muitos livros. E livros talvez que a gente queira comprar, mas que às vezes a gente não tem grana para fazer isso. A gente sabe que alguns trabalham, outros não, e não tem como comprar porque às vezes o livro é muito caro. Mas vindo um livro de um professor, a gente talvez possa comprar. Vai acontecer uma feira para novembro, a partir do dia 13. A gente ainda vai fazer uma divulgação melhor, um cartaz para vocês poderem ter acesso às informações de horário e tudo mais. Mas essa feira vai acontecer de acordo com os livros que vão chegar para a gente. A gente vai fazer uma triagem desses livros e aí toda a venda desses livros vai ser invertida em alimentos para as famílias que a pastoral tem. Por isso que é a comunicação social com a pastoral. Porque como a gente já tem algumas famílias que a gente atende, todo o último sábado também a gente faz a distribuição de cestas para essas famílias que são cadastradas aqui, então a gente conseguiu unir as duas coisas, onde a gente vai estar ajudando os alunos, que precisam dos livros, e também essas famílias que são necessitadas. Então, essa feira vai acontecer dessa forma. Os professores vão fazer as doações, nesse dia vocês vão poder vir aqui, e assim, vai ser livros a partir de R$5. Claro que vai ter, de repente, alguma obra que seja, tem um pouco de valor mais alto, mas assim, não vai passar de 15, de R$15. Então vai ser uma experiência bem bacana. E depois a gente vai abrir para os alunos também. Eu acabei de ler esse livro, já consegui na minha pesquisa, já foi interessante. Vocês vão poder doar também depois, porque a ideia é que essa feira aconteça toda semana. A gente vai colocar essa feira aqui em frente à pastoral. Não sei se vocês provavelmente já passaram, mas a gente não perceberam. Aqui do lado da cantina, do lado da rádio, a pastoral fica ali. Então a gente vai colocar ali a feira para acontecer. E aí a ideia é que fique mesmo, pelo menos uma vez por semana, aconteça aqui e também lá no Relógio das Flores, Porque lá também tem os alunos, enfim, a gente também vai ter um momento lá. Alguma coisa mais? Então, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A princípio, sim. A gente primeiro quer fazer mesmo para ajudar os alunos, A princípio, a livros acadêmicos. Já tem horário definido? Vai acontecer de
17 às 21 horas. Pode ser que a gente consiga até colocar um pouquinho antes, porque como eu estou aqui desde cedo, vai ser em frente à pastoral. De repente começa um pouquinho antes. Tá? E vai ter também lá no PA. Mais alguma pergunta? Kátia, quer falar alguma coisa? Só agradecer. Acho que esse projeto fez, né? Tudo para dar certo. E agradecer ao Padre, que foi esse inspirador, Padre. Foi bem, muito obrigada. Gente, então é isso. Obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham.